dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Eu sou André Domitiano e este é mais um episódio do Caiu na Rede é Peixe. E hoje nós vamos ter o nosso segundo episódio da série De Frente com o Tipo. E hoje vamos trazer quem? Os Baixos Cômicos. Teremos a participação aqui do Plínio Garcia, do Biel Oliveira, do Danilo Gomes, do Aelson Lima e do Luciano Oliveira, conversando um pouquinho com a gente sobre como é ser um baixo cômico, tá certo? E se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Também não se esqueça de deixar aquele like marotíssimo e dar aquela chapuletada na sineta. Bom, sem mais delongas, bora pro vídeo. Solta a vinheta, Godinho! Companhia Teatral Um Peixe. Caiu na Rede é Peixe. Apresenta De Frente com o Tipo, episódio 2, Baixo Cômicos. Então vamos primeiramente aqui dar uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, enfim, para quem estiver nos assistindo. Hoje então a gente está aqui com o nosso segundo episódio do nosso programa De Frente com o Tipo. Hoje nós vamos conversar aqui com os Baixo Cômicos. E hoje é o dia mais abarrotado de gente nessa conversa, porque nós temos a felicidade de ter aí 5, 6, sei lá quantos baixos cômicos no grupo, Tem um monte. Mais cheio que o busão. Mais cheio que o busão. Enfim. Então, hoje nós temos aqui então a presença dos nossos queridíssimos, o Plínio Garcia, nosso queridíssimo Godinho, temos o Danilo Gomes, temos o Luciano Oliveira, temos o Aelson Dalanson Lima, já vai adotar esse novo nome artístico, o Padre Aelson Dalanson, e ótimo, o nosso queridíssimo Biel Oliveira. E aí, meninos, hoje nós vamos falar aqui sobre o que é ser um baixo cômico, como que é fazer circo-teatro, sabendo o que você é. Como eu estava conversando com vocês agora há pouco, o circo-teatro tem um pouco disso, A gente não se pauta só na interpretação, não é só a questão de pegar um personagem e montá-lo, nós temos a questão de ser um tipo. Então, atrás da personagem existe uma tipologia. E aí, da mesma forma que a gente fez com as sobretes, vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos ver o que vai surgindo, vamos contando histórias, vamos lembrando de momentos que nós vivemos, como que nós começamos tudo isso, enfim. Então vamos bater um papinho. Manda aí. Então, acho que ser baixo cômico já é meio libertador no quesito de você pode fazer praticamente qualquer papel que está ali dos personagens, Você não fica limitado sempre ao mocinho, ou só ao vilão, ou você sempre pode ir para os dois lados. Você pode fazer um baixo cômico que vai trabalhar na dupla cômica, como a gente trabalha várias vezes com dupla cômica, ou você pode trabalhar no âmbito que você trabalha solo também, Você faz aquele personagem que está ali para organizar, para fazer a cena, mas está trabalhando solo ali para levantar a peça, organizar a peça do jeito que vai, até ela chegar no final. Eu acho que ser baixo cômico é meio isso, Você está livre para poder navegar em diversos âmbitos do texto, principalmente falando de circo. Você pode trabalhar em todos eles. Só para contextualizar quem estiver assistindo a gente, então, da mesma forma que a gente falou sobre as sobretes, vamos dar uma pequena definição do que é o baixo cômico. O baixo cômico então, é um tipo masculino, e ele é basicamente a contraparte masculina da sobrete. Então, ele também tem aquela função que é organizadora de cena. Então, eles são os responsáveis
por conduzir a história até o final. E, como o Godinho bem disse aí, muitas vezes eles trabalham com a dupla cômica, né? Eles acabam operando como escadas para os cômicos. Eles preparam todo o terreno para que a comicidade se desenvolva, né? E, assim como a Sobrete, eles também trabalham com a questão da composição, né? Então, diferente da dama, diferente da ingênua, diferente do galã, que são o que a gente chama de personalidades, né? Que são aqueles tipos que já são meio que conectados, de certa forma, aos personagens, né? Então, o galã é sempre o herói, o mocinho, né? A ingênua é sempre a mocinha, etc, etc. Os baixos, eles têm essa liberdade, como o Godinho disse, né, para transitar, para, enfim, interpretar qualquer outro personagem, né? E aí eles conseguem compor, né, a cena de uma forma muito mais ampla do que as personalidades, né? E aí, uma coisa que eu queria saber de vocês como foi o processo de descoberta, de se descobrir baixo, né, e como isso que influenciou no trabalho de vocês? Bem, o processo foi... Eu me lembro, já faz 10 anos, né? 10 anos que eu fiz o teste de essência e me descobri como baixo cômico, e para mim foi um processo bem diferentão, assim, porque até hoje eu ainda me pergunto o que é ser baixo cômico, porque tem muitas coisas, assim, devido a essa grande gama de personagens que é possível fazer, eu ainda me pergunto o que é ser um baixo cômico, porque é muito vasto, eu me divirto fazendo, me divirto mesmo fazendo, eu não fico preso, e como vocês bem sabem, eu sou do tipo, eu gosto de me expressar com o corpo, então o baixo cômico, ele me permite isso. Então a descoberta de ser um baixo cômico, eu acho que depois de um tempo eu falei, putz, eu acho que eu tenho que ser realmente um baixo cômico, porque se eu fosse qualquer outro tipo, eu me sentiria muito preso, e eu não conseguiria, talvez, exercer qualquer coisa ali, qualquer papel, se eu não pudesse me expressar fisicamente. Então eu gosto disso, eu gosto de ser o baixo cômico por esse motivo, mas eu não sei em que lugar, né, eu acesso isso, e desde quando eu me reconheço mesmo como baixo cômico. Eu acho que vai de personagem para personagem. Então, para mim, é bem espaçado, bem diverso, bem atemporal. Minha descoberta foi com o Fernando Neves, né? Quando a gente ainda fazia o curso lá na Chateaubriand. E é engraçado porque o experimento, né, a vivência de você descobrir a sua essência é muito marcante. Então eu lembro como se fosse hoje, mas já faz quase 13, 15 anos que a gente fez. 15 anos. Ou 13, por aí. 15? Foi em 2005. Menos de 15, mas foi 12 ou 13 anos, né? Que a gente fez esse teste aí. E eu não lembro o ano exato, mas eu lembro como é que foi a experiência, né? E no meu caso, por tocar instrumentos e tal, o Fernandinho me colocou justamente para fazer uma ação que não tivesse fim num piano. E ele analisando ali como é que eu me desenvolvia nessa ação, ele chegou na conclusão do tipo, e aí a partir daí eu nunca esqueci o teste em si, né, como é que foi feito, como as outras pessoas reagiram ao mesmo teste, um teste parecido, como elas desenvolviam ali a questão da essência delas, e que realmente tipo, era diferente da forma como eu enxergava a situação, né? Porque, na verdade, assim, você não está encenando, você está sendo você em uma situação colocada ali e que mostra aquilo que você tem de mais puro dentro de você. E eu, no começo, acho que eu tinha uma certa dificuldade para aceitar que a gente realmente tem um estereótipo, né? Um tipo
né, dentro da gente, mas quanto mais a gente vai vendo o desenrolar das peças, né, que a gente fez ao longo desses anos e as oportunidades que eu tive de atuar, realmente salta aos olhos, né, de quem assiste, que algumas pessoas têm mais tendência para um determinado tipo, outras pessoas para outro, porque é muito natural delas, né. Até hoje eu lembro os testes também do Michel e do Thiaguinho, que são galãs, né, e é natural deles serem galãs. Naquela época, o Thiaguinho não era um galã, era um galãzinho, né, que a gente brincava. Ele é um cômico. Né? Ele E é cômico. muito legal lembrar isso, essa época do descobrimento do tipo. Bom, aquela coisa, né, de adolescente que vai fazer teatro porque tem aquele desejo, porque vou para a televisão, nananã, e você fala, tá, e vamos. E aí, aonde chega no Fernando Neves, na Chateaubriand, que mostra para mim, e acho que para todo mundo que estava lá no curso, que tinha muita gente também com esse pensamento naquela época, de que ser ator não é isso, né? Ser ator tem um outro mundo, tem o teatro, né? E aí depois ele nos apresenta o circo-teatro, que é apaixonante a gente descobrir esse teatro, esse gênero, e aí depois ele vem trazer pra gente os tipos, né? Eu não lembro muito como foi o meu teste, qual que era o enunciado, mas durante esse exercício ele falou que era baixo cômico, tudo, então, e pra mim foi meio, baixo cômico, como? Pera. E aí a gente vai fazendo os exercícios, vamos fazendo as aulas e tudo, e aí eu lembro de uma situação que na cena eu me senti muito mais confortável fazendo o personagem, depois de saber o tipo e dele ter trabalhado com a gente, olha, você tem que ir por esse caminho, é mais fácil assim, nanana, ressaltando, né, a nossa tipologia. E aí na cena eu estava muito confortável, muito feliz de realizar aquilo. Diferente de outros espetáculos que eu já tinha feito, não eram muitos, eram poucos, mas era diferente. Tinha um brilho diferenciado, tinha algo... Vamos lá, não sei dizer na época, como era na época, mas tinha um frisson, uma coisa mais interessante. Eu falei, nossa, que bacana. E aí a gente vai seguindo, vai começando a trabalhar, e vai tendo outros encontros com o tipo, e aí você chega no personagem e você acaba tendo uma facilidade muito maior para fazer o personagem. Então, no início eu lutei um pouco, mas depois eu entendi que era mais confortável de fazer. Mais atrativo também. E aí você fica um tempo também fazendo, mas aí chega uma hora, que pelo menos para mim foi isso, de pausar e falar, mas é só isso. Foi gostoso, mas é só isso? Poxa vida. E aí depois você abre esse leque e você descobre esses outros caminhos que podem ir, assim como todo mundo já falou, vai pro vilão, vai pro galã, você pode fazer um outro personagem aqui, tudo. Sei lá, tem um leque gigantesco de personagens para fazer, e acho que pega muito na composição, pelo menos para mim, de quando você tá compondo o personagem, vem elementos muito na leitura, né? Então, mas aqui eu posso usar um objeto tal que vai me ajudar nesse momento. Nossa, mas aqui se eu tiver o cabelo assim, acho que vai ser bacana porque vai ressaltar esse personagem. Mas esse personagem ele já se veste assim, ele vai ter uma gravatinha borboleta, não, ele vai estar todo desengonçado, ele vai usar, sei lá, uma bíblia na mão, um terço, não sei o quê, um cajado, uma bengala. E aí todos esses elementos de adereço ajudam muito nessa composição para o personagem, que acho que enriquece bastante. Olha só como são as coisas, né? O baixo, ele tem como função principal a organização de cena, né? E olha como o discurso do Elson nos leva a isso o tempo todo, né? A maior facilidade do baixo é justamente o tirar da cabeça e o colocar no espaço, né? Diferente, né, das personalidades, que normalmente se colocam no espaço.
né? Eles se colocam no holofote, né? A dama, o ingênuo, o galã, se colocam no holofote. Os baixos não. Eles muitas vezes até se anulam, né, para o todo aparecer, né? Então eles têm essa visão mais ampla da cena, que é maravilhosa. Né? E aí percebe esse discurso do Elson, né, que pensa no objeto de cena, que pensa no elemento, em elementos do figurino, do cenário, etc., para compor a cena. E aí, fala, Dan. Então, eu só ia dar um testemunho foi citado com relação ao teste de essência. Eu quero dar um testemunho que eu detestei meu teste de essência, porque você me deu, o enunciado era esperar alguém. Meu, como assim? Ai. Eu ficava parado, eu ficava esperando, e tava tudo aqui na minha cabeça. Eu falo, tá, a pessoa vai chegar, ela vai virar aquela esquina. Eu já via uma rua, uma avenida. Não é uma pessoa, é um ônibus. Eu tô esperando um ônibus. Ele vai vir, ele tá. Não é meu ônibus. Eu detestei o meu teste de essência por esse motivo. Eu não suporto ficar esperando, ainda mais. Pra mim é uma ação quase inerte, porque espera, aí você cansa de ficar ali em pé, aí você quer sentar, aí você não tem onde sentar, aí você, enfim, e eu não sei o que vocês viram de tão engraçado, porque era isso, enfim, eu não gostei, era só isso que eu tinha que falar do meu testemunho, tá? E uma das maiores preocupações que eu tenho em cena é com o cenário. É impressionante como eu fico preocupado com o cenário. Temos, inclusive, uma história sobre isso. Temos que contar a história da ribalta que caiu no chão. Você lembra como é que foi essa da ribalta, Biel? Não lembro, não, porque teve umas 2 ou 3, então não sei qual você lembra. Você voa por cima do Almir. Isso, vamos contando meio conjuntamente conforme a gente for lembrando. Então foi uma apresentação do Vamos à Guerra, eu acho que foi a temporada de estreia, não deve ter sido a primeira apresentação, mas enfim, foi uma das primeiras apresentações, né? E foi naquela cena da correria. Um pouquinho antes do corre-corre, né? Foi no corre-corre. Generalizada. Antes dessa cena foi uma cena do Garça. Né? E o Garça, a gente sabe, ele não enxerga sem os óculos, né? Aí ele deu uma virada, ele deu uma pesada, afinal o pé dele também, né, é proporcional à cabeça, né? Ele calça 48 bico largo, e ele deu uma chapuletada naquela ribalta, aquela primeira ribalta nossa, né? E a ribalta cataploft no chão, na frente ali do público, né? E logo em seguida foi a cena do corre-corre, né, com todos os personagens entrando e cruzando em cena, assim que nem desenho animado. O Biel, como um bom baixo cômico, né, quando caiu a ribalta, ele já lá atrás, opa, tem uma ribalta no chão, alguém precisa organizar isso, e se alguém, serei eu. Né? O que aconteceu? Na hora do corre-corre, ele aproveitou que ele estava no corre-corre, ele pulou do palco, no mesmo momento em que o Almir, que era o coordenador na época do Centro Cultural de Jabaquara, estava indo recolher a ribalta também para nos ajudar, o Biel pulou já por cima do Almir, pegou a ribalta, colocou no palco, subiu no palco, fez pose e foi. Continuou corre-corre. E o Almir aqui. E o Almir com a mãozinha. Foi mais rápido do que ele. E o Almir só aqui. Tadinho. Eu lembro do rosto do Almir, que ele ficou assim, ele ficou muito estático ali, ele olhou arregalado ali. Que isso, né, cara? O circo teatro ele já é mega ágil, né? Não tem tempo de pensamento, né? A gente resolve rapidão, baixo o cômico resolveu isso aí fácil, né? Saiu correndo, pulou por cima, colocou, voltou pra cena. Maravilhoso. Eu tenho menos experiência que todos vocês aí no grupo, né? Vocês têm mais tempo aí de casa e tudo mais. Todos vocês, eu sou mais novo, né? Mas mesmo lembro... mais novo já tem 10 anos que você tá com nós. Nossa, né? Já... então, pois é. Não é tão mais novo assim. Né? Verdade, já tem um tempo aí. Mas eu lembro do meu teste de essência também, né? Que o enunciado era pegar alguma coisa na árvore, uma fruta, e nunca conseguir pegar e ficar tentando, sabe? E foi muito estranho no começo esse teste, né? Bem que você falou, né? A gente no começo tem que meio que atuar, e depois que vai se libertando e
Eu não lembro assim se foi uma coisa muito engraçada, mas eu sei que era o que era meio que agonizante assim, é você fazendo negócio e todos os espectadores que estão avaliando fica todo mundo cochichando. E você sem saber o que estão falando, né, meu? Será que eu tô fazendo uma coisa errada, sabe? Estamos levantando hipóteses. Então. Não, aí depois eu participando de outros testes de essências, o contrário, né? Vendo a pessoa fazer e eu ali também, aí eu pude perceber, mas na época, quando eu fiz, eu não sabia que era assim. Né? E eu acho que essa coisa que tem o baixo cômico, né? No caso, eu ficava meio que preocupado, assim, eu tô fazendo certo, tô fazendo errado, ficava com isso na cabeça, né? E acho que o baixo tem essa meio que preocupação mesmo que vocês falaram, de organizar a cena e de fazer a coisa meio que seguir o roteiro ali. Nossa, tem que fazer assim, assim, assim. Né? A gente tem essa preocupação. Às vezes, o cômico não deixa, né, Plínio? Você seguir ali, mas a gente quer organizar as coisas, né? E outra coisa também que me chamou a atenção, vocês falaram, que eu também tenho muita preocupação com isso quando estou em cena, é com o objeto de cena, né? Seja ele em cena e também fora de cena, né? Que uma função meio que me é atribuída, por exemplo, na peça do Viagem ao Fundo da Cartola, eu não participo, mas vocês me atribuíram, me acolheram ali como o contra-regra, o staff lá atrás, e que organiza todas aquelas objetos de cena, assim, que são muitos objetos de cena. Milhares de objetos. Né, milhares. Então, acho que ali, mesmo eu não estando atuando, eu sou o baixo cômico ali naquela hora. Eu tenho que ter organizado. Então, quais objetos estão desse lado, quais estão desse, qual hora que eu tenho que entregar o objeto. Ali no Monstro também, né? Quando o Thiaguinho vem para pegar a cabra, eu já entrego, já coloco a cabra na mão dele, eu viro já o coquetel lá, o mestre do drink, aquela hora que vocês estão na cena do escuro, que eu já venho com a lanterna. Então, assim, eu sempre tenho essa preocupação com os objetos. Quando que eles vão entrar, que hora, né? Eu anoto no texto, né? Quando é um objeto muito importante. Assim, todos são, né? Mas às vezes tem certos objetos que são primordiais para a cena. Sem aquele objeto, a cena não acontece. Então, se há alguma coisa que tem a ver comigo, então eu faço questão de anotar ali no meu texto, sabe? Organizar. Então, o baixo cômico tem essa coisa, né? E é de nós também. Né? A gente leva isso para a cena e fora de cena também. Que eu acho importante esse trabalho de fora de cena. A gente não é só porque você não está aparecendo que não quer dizer que você não seja importante ali para a peça. E para o Viagem no Fundo da Cartola, assim, mesmo eu não atuando, eu me sinto uma peça fundamental. Ali. A gente não consegue fazer o Viagem sem você, Lu. Não tem como. Não tem como. Até hoje ainda anotado naquele papelzinho. Não são 3 atores, né? São 4, na verdade, né? Fora os músicos, né? Porque se você não estiver lá atrás com a gente vai ver, porque o Viagem, para quem nunca assistiu, né, é um espetáculo mudo, né? Sou eu, o Godinho e o Garça, né, em cena o tempo todo. Né? E assim, é quase isso aí. Eu ainda sabe, porque o meu personagem é meio que um coadjuvante só, né? Mas o Godinho e o Garça, eles praticamente não saem de cena. Né? Quando eles saem, uma saída e já volta. Né? E como o Lu falou, tem milhares de objetos nessa peça. Né? E o Lu, né, eu ia até comentar isso. Ele tem o poder do teletransporte. O Lu, ele tem o teletransporte. O Luciano, eu acho que o Lu é o mais neurótico de todos os baixos, né? Porque ele tem essa preocupação com os objetos, né? Tanto em cena quanto fora de cena. Né? E isso faz com que ele seja o melhor contra-regra do mundo. Né? Então, porque no Viagem, cara, teoricamente você precisaria de um contra-regra de cada lado. Né? De cada lado do palco. O Lu, ele faz sozinho. Né? Você sai de um lado, ele já tá te dando um objeto. Aí você fala, a tua cena é o seguinte: atravessar a cena, pegar o objeto do outro lado do palco. Quando você atravessa, ele já tá lá de novo. Ele já deu a volta no teatro inteiro. Né? Já tá com o objeto, tá falando assim, né? Ainda fala, só deixa tal. E te empurra pra dentro de cena. Né? Ele tem esse poder.
né? E que é bem baixo cômico, né? Muito. Eu lembro, Lu, uma vez, quando a gente apresentou a Mansão Veite lá no Grajaouro, Palhaço Carequinha, que você estava lá também fazendo contra-regragem, você estava com um texto na mão, eu lembro dessa cena. Eu saía de cena, você estava com um texto aqui assim no braço, aberto assim no braço, um objeto na mão, né, não sei que objeto que é, a pessoa sai e você fazia assim, toma aqui, a sua fala é tal, você vai entrar daqui a 2 segundos. Você fazia Vai mesmo. isso, cara. Era muito legal. Era, né? Eu falava, gente, Foi mesmo. eu falei, o Muri tá controlando todo o bastidor, meu. Não, é maravilhoso, porque você chegava lá e ele dizia, olha, é esse objeto aqui que você entra. Não, você tem que tirar, toma, é essa garrafa agora, entra Isso. aqui. Fala, ai, que bom, que gostoso ter esse suporte aqui no fundo, gente. Maravilhoso. É só um baixo cômico que consegue fazer isso, cara. Só. Né? Agora eu faço a seguinte pergunta. E se no lugar do baixo cômico lá atrás a gente tivesse um cômico? Como é que seria esses objetos? Não ia sair peça, né? Ele ia te dar um peixe na mão assim, toma esse peixe aqui. O que é isso aqui? Não tem nada Eu quero a garrafa com um negócio do que entrega, né? Eu entro com uma garrafa, não, mas hoje vai ser com emoção. Ele quebra a garrafa, assim, pá, te dá. Vai ser com emoção, tá um líquido, né? Tipo, tá o líquido, a garrafa fica. Isso. Hoje é só a catuaba, a garrafa faltou. Né? E aí, deixa eu complementar aqui o que eu queria falar na hora que o Ailson deu o relato dele, né, quando ele fala do circo ser apaixonante, né? O circo não só é apaixonante, como ele te aprisiona, né, cara? Uma vez que você aprende a fazer circo, é muito difícil você voltar para outra coisa, né? E eu lembro de uma vez, né, quando o Ailson estava fazendo a faculdade dele, né? O Ailson se formou lá na FPA, e estava lá na plateia, só esperando o Ailson, né? Falei, não, o Ailson daqui a pouco entra, vamos ver, né? Aí entra, né? Ele pisou no palco, eu não lembro quem que estava comigo, eu falei, olha como é caricato. O cara é do circo, o cara não solta o circo, né? Você vê nitidamente a pessoa que é de circo, gente. Tá no corpo da pessoa, tá na forma que tá na partitura vocal da pessoa, sabe? Fala diferente, faz diferente, você vê tudo. Né? Não tem como enganar quem é de circo. É incrível isso. E acho que isso que você fala vem pra mim aquela coisa do incômodo, né? Uhum. Porque eu lembro desse espetáculo, eu não tinha um conforto cênico, era algo muito, me incomodava muito. Que tinha aquela coisa muito de Stanislavski, de sofrer, mas não quero sofrer, não quero isso. Para, não, mas eu lembro do vai diretor, sofrer sim. É um excelente diretor, mas eu falava, não tô conseguindo, não tô. E eu lembro dos colegas da turma falando, mas aí eu coloquei uma barba, porque eu não tinha barba na época. Eu falei, eu vou colocar uma barba, colei uma barba. E aí eu lembro que na cena era muito. A menina que fazia a cena comigo, que era a Mariana, eu beijava ela e toda a minha barba passava pra ela. E aí entrava o outro menino que fazia a cena com ela, e aí quando olhava pra ela, via todos os pelinhos. E ele não conseguia fazer mais a cena, porque ele via ela de barba, gente. O povo me zoava muito, tira essa barba, pra quê? Eu falo, mas eu preciso dessa barba. Ela vai me ajudar a fazer a cena. Eu falo, não, mas não tá dando certo. Foi muito engraçado essa parte. E acho que é isso, né? É o circo que tá na gente, não tem como. Total. Não consegue, gente. E aí uma pergunta para vocês, né, que eu também fiz para as meninas. Dentro aí, né, após descobrir o tipo, né, como que isso meio que influenciou o trabalho de vocês, né, dentro e fora, né, dos peixes, né? Tem gente aqui que tem outros trabalhos, né, além dos peixes, né, e como que isso interfere, de certa forma, para o bem ou para o mal? Então, eu vou dizer assim que eu acho que serve muito para o bem, assim. Tem algumas coisas assim que eu acabo, não vou dizer que me perco, né, por ter essa essência, mas por ser uma coisa muito, tipo, organizacional,
eu acho que eu me encontro muito, assim, em praticamente todos os trabalhos. Mesmo no trabalho com a outra companhia Shiva, que eu tô na direção, eu ainda me encontro, exige essa organização, e eu me encontro muito em outras coisas. Até o meu próprio palhaço, ele é muito da organização, né? Então, tipo, o nome dele é Ordelino, de ordem. Então, não tem como. Então, é uma coisa que já vem, né? Então, eu acho que só vai mostrar mesmo. E o teste de essência, ele só reafirmou aquilo que eu já sou, né? Então eu não encontro tantas dificuldades assim. Eu só encontro coisas muito boas, assim. Tem horas que eu me vejo assim com vocês, até vou dizer nas outras oficinas, quando eu não estava, quando eu estava dando auxílio, né, dando suporte ali para os alunos, eu me via, vem cá fulano, vem aqui para a ponta da cena. Ah, não, a gente vai ter que ir para lá. Então eu que conduzia meio que os alunos na movimentação da cena. Então acho que só tenho coisas boas, assim, porque como já veio de tanto tempo, né, a minha formação de palhaço foi em 2009, e eu entrei na oficina, foi a primeira oficina da companhia, em 2010, então, tipo, tá tudo muito amarrado, né, então só tive coisas boas aí depois que eu me reconheci como baixo cômico, então não teve coisas ruins nesse caminho aí, não. Pelo menos eu percebo dessa forma. Eu não tenho experiência com outras companhias, né? Só nos peixes, mas eu lembro da primeira peça que eu apresentei com os peixes, que foi uma intervenção, aquela de 15 minutos assim, e eu tive que fazer um galã. E não foi legal, assim, logo começar um galã, assim, improvisado e tal, né? Tanto é que errei fala e não consegui improvisar, enfim. Aí depois veio aquela outra peça que foi na formação, na formatura, digamos assim, né? Da oficina, em que eu fiz um caipira lá, né? Que tinha um empregado que aprontava todas, e lá já me senti mais à vontade, porque lá foi o meu papel de baixo cômico mesmo. Né? Então, descobrir-se baixo cômico e atuar como baixo cômico é muito mais agradável, né? A gente se sente mais à vontade, não importa qual papel que nos é atribuído. Eu vejo dessa forma, né? E para minha vida, assim, eu como professor, então tem que ter essa coisa de organização, e eu levo esse lado para os meus alunos durante as aulas. Então, eu faço piada, conto coisas engraçadas, faço gestos, faço vozes, e eles dão risada, né? E, querendo ou não, eu levo essa essência do baixo cômico mesmo como professor na sala de aula, né, para os alunos. Então, para mim, acho que só afetou para o bem, não tem nem o que dizer coisas assim para o mal, sabe? Por isso que eu dei uma risada quando você falou para o mal. Não vejo mal em ser baixo cômico. Mais alguém? Eu acho que... O Biel liga o microfone e o Elson vem. Não, Biel, fala, desculpa. Não, fala. Só tava vendo aqui. Eu explicar discretamente, mas o André me entregou aqui. Não, fala você. Ai, Deus. Eu tava ouvindo o Luciano e aí veio na cabeça que, assim, nessa questão de descobrir o tipo, interferiu em alguns aspectos, não todos no fazer teatral, mas, assim, eu tinha algumas questões pessoais comigo, por exemplo, questão de estética, de beleza, porque eu vim do colégio num processo bem duro, assim, de não aceitação da minha própria estética por conta do que as outras pessoas falavam de mim. E aí, quando eu descubro lá no teatro que eu não posso ser galã, eu tenho aquele choque, você fala, meu, até aqui eu nunca vou ser galã, vou ser bonito nunca, sabe? Tipo, existe essa micro questão dentro de mim. E aí você, beleza, eu sou um baixo cômico. O que o baixo cômico faz? Ele organiza e tal, não sei o quê. E logo em seguida, né, as peças que se seguiram, eu não tive um fazer teatral, né? Eu fui experimentar
o meu baixo cômico anos depois. Então, a gente faz em 2015, eu trabalho como músico, aí em 2007 o André me chama para os Peixes, depois de ter me conhecido lá no curso da Chateaubriand. E aí eu entro como músico para fazer a parte musical da Mansão, que já era um texto voltado para o circo teatro, porque eu já tinha feito a música de circo teatro para o curso, né, a convite do Fernando Neves. E aí, em 2008, que aí vem o Vamos à Guerra, que eu volto a atuar e faço o baixo cômico ali com o Mundão, que até hoje é o papel que eu fiz dentro dos Peixes, que me reacendeu aquela chama do fazer teatral. E aí, anos depois, eu fundei a CIT, 2011, né? E vim com espetáculos diferentes, totalmente da questão do circo teatro, mas eu percebo, e eu percebi depois que eu descobri o tipo, como eu tendo a organizar. Então, o último espetáculo que eu fiz com a CIT, né, com a Assistência de Teatro, que é um grupo negro, né, de atores negros, eu faço o Otelo, que em tese era para ser um galã, né, porque ele é, em tese, um personagem principal lá, mas o Otelo, na nossa peça, ele é totalmente um organizador de cena, com todos os personagens que ele fala, e ele se coloca como bastidor. Então, é engraçado ver o Otelo como um protagonista que não faz protagonismo, sabe? E muito por conta tipo, da visão do baixo cômico que eu tive dentro dessa criação de teatro desconstruído. Isso daí tá introjetado em mim que eu não consigo tirar. Porque a questão, e veio muito isso na cabeça, para quando fiz a criação do texto do Otelo, é que o personagem mais importante da trama do Otelo é o Iago. Né? No nosso, não existe o Iago, existe o Nassor, né? Por conta de toda uma reconstrução dessa linguagem com uma... trazendo para a questão afrocentrada, né? Então, para uma região de África e todas essas questões, recolocando o Otelo como um negro dentro da sua própria comunidade, não mais como um negro que está inserido numa comunidade europeia, e como isso se daria dentro de uma linguagem totalmente diferente. E ali ele está como o senhor daquele povo, mas em cena, se você vê todas as cenas que o Otelo tem, e ele não tem muitas, porque eu já fiz questão de não colocá-las em muitas para poder observar o próprio espetáculo, ele está como um contraponto, ele não está como um personagem principal, a não ser no momento que ele vai lá e tem que marcar a Desdemona, que no nosso caso é a Kaela. E é engraçado isso, porque na cabeça o que o Aelso falou, tipo, a gente entra no circo e nunca mais sai dele, porque automaticamente tudo que eu fiz, depois que eu descobri que eu era baixo cômico e experimentei isso dentro do circo de teatro, utilizar o que eu sei do circo em tudo que eu faço. Isso daí se espelha, mesmo que inconscientemente, nessas outras obras e espetáculos. E aí a última pergunta que eu faço aqui para vocês qual foi o personagem que vocês mais gostaram de fazer enquanto baixos cômicos, né, aqui nos Peixes? Eu tenho um carinho muito grande, por exemplo, pelo Mundão, porque eu fiz o processo inteiro dele, do começo ao fim, e sempre apresentei ele, então eu tenho um carinho enorme por tudo que ele representa, não só dentro de cena, como fora de cena para mim, né? E gosto muito porque no começo do Monstro de Jackson eu cheguei a fazer as experimentações do monstro lá, como o Dr. Jackson, né? Mas é inevitável não gostar da Marissal, cara. É inevitável não gostar da Marissal. Então, é um papel que mais me tira o sono toda vez que aparece a possibilidade de fazer de novo, mas é muito gostoso. É impressionante como é bom fazer a Marissal. E assim, eu nunca me acho à altura. Tipo, eu vou passar a vida inteira, eu vou fazer 50 milhões de vezes se tiver que fazer, eu nunca vou achar a altura, porque é um personagem muito bem construído. Assim. E ele, tipo, você olha pra ele dentro do papel, você já entende que é a Marissal e é a Marissal e ponto, sabe? É isso. Então, como filho, o Mundão é o meu escolhido, mas a Marissal, como personagem de todos que eu fiz, foi o mais desafiador e o que eu mais gostei, assim.
Eu tive o primeiro que eu fiz lá da peça de formatura lá, aquele personagem, eu não lembro o nome dele, mas foi muito marcante também, aquele caipira lá, né, que era um senhor lá da casa e tal, foi muito bom fazer. E para mim é inevitável a sombra do Monstro de Jackson, que eu senti que na construção daquela peça, da peça do monstro, eu fiz parte também desde o início, né? Então tem várias cenas que foram feitas em cima do meu personagem. Então, mesmo não tendo falas, é muito bom fazer aquela sombra e dar aqueles gritos que assustam o povo. Quando eu entro a terceira vez para dar o terceiro grito e não dou, um monte de gente já dá risada já, ou tem gente que no segundo grito já faz assim, é muito bom mesmo. Então, a sombra do Monstro Jackson, para mim, é o meu favorito. Eu gosto muito quando você faz aquela entrada nos 6 cômicos também, Lu, dos astros. Você faz a fã, né? É maravilhoso aqui, com aquela peruca loira, né? Aquela roupinha de colegial, e você vem correndo no meio da plateia, astros! E aí o segurança te tira, aquilo é maravilhoso também. É muito bom mesmo também, verdade. É muito bom. Pouca coisa, mas que marca bastante. Aquela entrada é para marcar. Assim, é difícil até de segurar ele, que eu faço do segura. É difícil segurar, que ele passa por cima, você segura, ele vai de novo. Caramba, mano, é teatro, gente, calma. Pegando o gancho aí do Monstro de Jackson, falar da morte, né? Que eu também construí ela desde o início, né? Desde os primórdios do Monstro de Jackson. Então, é uma personagem assim que eu gosto muito e que eu brinco bastante, porque eu utilizo muito o meu corpo nessa personagem e eu me sinto muito feliz por isso. Eu acho que é a personagem assim, tipo... Tá, eu também gosto muito do Menezlau, mas a morte... ela para mim é a preferida, assim, a favorita, por ter pegado desde o início, ter construído realmente toda a essência dela, a roupagem, a fala, o corpo, entre outros atributos. Então ela para mim é a preferida. Fora todas as outras brincadeiras, né? A gente aproveita bem o Dan, porque o Dan ele canta, o Dan ele dança, o Dan faz um monte de coisa, né? Faz acrobacia. Acrobacia. E aí, na morte, aquela cena da morte com as sombras, né? A cena do Lua de Cristal. Lua de Cristal. Gente, aquilo é maravilhoso, porque começa a tocar aquele tecladinho, né? A gente deixa num tom bem macabro o teclado. As pessoas dizem, peraí, eu conheço essa música de algum lugar. E aí começa a Lua de Cristal e toda a coreografia. É difícil falar personagem favorito, né? Que acho que todos têm o seu lugarzinho, né? No nosso coração, né? O Bartô, né? Que foi o primeiro personagem que eu fiz, né? E que eu não sabia nada de teatro, não sabia nem que era teatro, e entrei jogado no grupo e acabei ficando. Mas essa é uma outra história, a gente deixa para outro vídeo. Eu gosto de fazer o Bartô, né? Apesar de não ser um baixo cômico, né? Ele é um galã central, mas os primeiros 2 atos que ele pode ser o baixo cômico, né? E em muitas ocasiões até o cômico, né? Pontuando alguma piada, eu me divirto muito com ele ali naquela região de quadro ali que você fica mesmo preso aqui nesse pedacinho, você consegue criar um monte de coisa ali, e o pessoal fica lá, o que ele vai fazer? Olha lá, ele se mexeu. E é engraçado, né? E depois tem os personagens que eu fiz de dupla cômica, né, que são divertidíssimos, né, de fazer, né, de trabalhar com Garça, de ficar segurando um cômico e colocando ele na linha e você sabe que não vai adiantar, que ele vai fazer alguma coisa e você vai ter que trazer de volta.
Então você tem que estar sempre muito preparado, né? E você entra no jogo com ele. Então você entra no jogo com ele. Muito. Pra tirar você do jogo dele é pior que ele. Você embarca com ele. Em minha defesa, eu sempre tiro ele no jogo. Eu entro no jogo pra não perceber que ele esqueceu o texto. Porque quando ele entra no jogo, é que ele esqueceu o texto. Os dois não decoram o texto. Eles não decoram. Aí eles não voltam. Aí nenhum volta. Aí foi por isso, aí mais dois. Pois é. Todas as vezes sou eu que trago ele de volta, hein, em minha defesa. E a vez que mais deu ruim... Demora. A vez que mais deu ruim foi culpa do Tiaguinho. O Tiaguinho que errou. Ele que deveria saber o texto, ele que deveria saber a cena, e ele errou logo no começo. E eu tive que dar a volta do mundo para chegar lá de novo, com o Garça soltando piada. Mas em minha defesa. A piada do Totó, do show. É culpa do Garça, não tem nada a ver com isso. Continue, então, assim, as duplas cômicas, elas são divertidíssimas porque te dá essa liberdade, né, de sair do texto, de voltar pro texto e parar no meio da cena e conversar com o público e voltar, né? Isso é legal do circo, né, que dá essa liberdade, né? Então, todas essas duplas cômicas que eu fiz foram muito bacanas. Teve a Mama também, que a Mama é sensacional, né? Não é uma dupla cômica, não é um baixo cômico, mas ela entrou como cínica, né, na peça. Tanto que se você lê a peça, ela é cínica, né? A cínica da peça. E aquilo me incomodava muito, 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 muito. Dela tá ali na parte de vilania e totalmente cínica. Eu falei, não, vou dar um jeito nisso aqui. Ela é a vilã, ela é cínica, mas, mano, não tem nada a ver. Eu tava brigando, aí eu falei, não, eu vou parar de brigar com ela e vou voltar. Aí eu trouxe um quê de baixo cômico pra ela, de sair desse holofote, de ser a dama, de ser a cínica, de sair desse holofote, dar um passo para trás e brincar com a cena, né? E eu gosto muito dela e acho que, assim, se pudesse escolher um favorito mesmo, seria o horizontal do Fundo da Cartola, que é muito bom fazer aquela peça. A gente cansa muito, é punk, mas é muito gostoso fazer aquela peça. Pra mim, que eu fiz na companhia, que foi o Romeru, o Nakata e o Dr. Jackson. São muito diferentes, né? Mas gosto dos três. Mas o Dr. Jackson, ele me leva para um patamar assim, outro. Porque parece que não sou eu mesmo. Já me tiro a Elson, é o Dr. Jackson todinho. Desde a composição do cabelo, a brincadeira com o cabelo, a maquiagem, os adereços todos. Aquela risada, né, Elson? É maravilhosa, né? A risada é meio como se eu entre num êxtase assim pra fazer a personagem. É muito gostoso. Gosto dos três, mas o Dr. Jackson tem um carinho assim especial por ele. E te leva até a casa do chapéu, né? Gente, essa cena é verdade. É o tipo de cena que a gente fala assim, mano, não vai funcionar. Essa piada é muito ruim, não vai funcionar. Gente, mais alguma coisa a ser dita? Não? Acho que a gente podia continuar mais um pouco, tá tão legal. É divertidíssimo fazer essas conversas. A gente pode fazer várias outras aí mais pra frente. A gente pode inventar mais dessas conversas aí. Gente, então vamos encerrando? Então, meninos, quero agradecer imensamente a presença de todos vocês hoje. Foi divertidíssimo, é muito gostoso lembrar essas histórias, né? Acho que nesse momento que a gente está vivendo, acho que relembrar tudo isso que a gente fez, viveu, são quase 15 anos de companhia, então tem muita história para a gente contar, e aí uma história puxa a outra, né? Vai batendo aquela saudade, né? E consequentemente vai dando aquela esperança de que tudo se normalize, né, o mais rápido possível para que a gente volte, né? A saudade imensa de jogar as coisas na carroceria do carro do Godinho, né, que não existe mais. Vamos ter que comprar uma carreta agora, né?
para a gente sair rodando o mundo aí de novo, que é a melhor parte, acho, de fazer teatro da forma que a gente faz. Tá? Então, muito obrigado pela conversa de hoje. Tá? Muito obrigado a vocês que estão nos assistindo também. Tá? E na próxima semana vamos ter mais um episódio aqui do programa De Frente com o Tipo. Vamos conversar com as damas. Aí eu quero ver como é que vai ser a conversa com as damas. Vamos ver se todas elas vão participar. Né? Essa eu quero ver, vai ser uma conversa bacanérrima também. Certo, minha gente? Então é isso. Aquele beijo e até a próxima. Obrigado. E este foi mais um episódio da série De Frente com o Tipo. Você tá gostando? Se tiver gostando, deixa o seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça também de entrar no site da Companhia Teatral Um Peixe e acompanhar a série de artigos A História do Circo Teatro. O link está aqui embaixo na descrição. Bom, é isso aí, minha gente. Na semana que vem, mais um vídeo novinho em folha para vocês. Nós temos aquele encontro marcado toda sexta-feira às 19 horas. Aquele beijo. Tchau. Para mais informações sobre o grupo, tem link aqui no post.